A gente não está falando aqui sobre engordar ou sobre emagrecer, e sim sobre ser bem resolvida com o seu corpo. E você, é bem resolvida com o seu? Participa com a gente então aqui no nosso estúdio. Olha, eu recebo um time de mulheres maravilhosas. Letícia Matraque, nutricionista, obrigada, Lê, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Um time maravilhoso desse, gente, olha só. Bianca Queiroz, influenciadora maravilhosa também, junto com Stephanie Pink, que é Miss Brasil e também influenciadora. Primeiro eu vou começar perguntando como que vocês se enxergam. Conta pra gente, Stephanie. Olha, eu acho que nós nos vemos, né, de acordo com aquilo que a gente imagina ser belo, né? E depois que eu comecei a desenvolver autoestima, autoconhecimento e autoconfiança, eu entendi que a gente sempre tem como melhorar, isso existe. Mas conseguir enxergar beleza no trajeto é muito importante. Então, tô muito linda, Roberta. E a gente assina embaixo. E você, Bianca, como que você se enxerga? Eu, graças a Deus, sou muito bem resolvida com o meu corpo, que sim, é fora dos padrões. Isso é muito importante deixar claro para as pessoas, porque não é todo mundo que tem um corpo como o meu, 44, 46, 50, que consegue entender que nós também somos belas da forma que nós somos. E acho que isso veio muito da minha criação. A gente estava falando de pais e filhos antes. E a minha mãe sempre trouxe isso para mim muito forte, que eu preciso ser empoderada, independente de ter um padrão diferente de uma outra pessoa, entendeu? E eu me sinto muito bem, mas sempre levo em consideração, na real seja real, que independente do meu corpo não ser padrão, eles têm que estar saudável. Então, eu sempre prezo pela saúde corporal, seja interna, seja física. Então, por mais que eu não tenha um corpo musculoso ou então numa estética mais slim, você sempre vai me ver treinando, fazendo crossfit, fazendo musculação, fazendo beach tênis. A alimentação é algo que talvez eu deva melhorar um pouco mais, porque ainda tem algumas coisas irregulares internamente, mas em questão de saúde vem sempre em primeiro lugar. E aí, em seguida, eu digo que a estética vem por consequência, no meu caso. Então, eu não me pego nisso da estética e nem dos padrões. Eu vejo como eu estou em questão de saúde para depois pensar em outros poréns. Letícia, a gente trouxe aqui a Stephanie, que tem esse biotipo Miss, maravilhosa. A Bianca, que falou aqui que é muito bem resolvida, veste 44, 46. O corpo da mulher brasileira. O corpo da mulher brasileira. Né? É comum você receber pessoas no seu consultório e falar assim, eu queria ganhar massa. Aí a outra que fala, eu queria emagrecer. O que a gente está falando? São pessoas que não são bem resolvidas com o seu corpo? Vamos lá. Primeiro, ela falou de padrão. Quem dita o padrão? A indústria. A gente tem que se olhar no espelho e gostar do que vê. Ponto. Independente se você estiver magra e querendo ganhar massa muscular, se você está insatisfeita com o seu corpo, é o que ela falou. Tem um caminho para melhorar. Então, não existe, eu acredito que assim, ser um padrão pela indústria, a gente não, se a gente for colocar no pé da letra, muitas mulheres vão ficar frustradas, vão adoecer, vão entrar em depressão. Então, primeiro ponto, a gente tem que pensar nisso. O que é saúde, Roberta? É saúde física, mental, espiritual, então, emocional. Se a gente for pensar na saúde como um todo, a gente tem que olhar, sim, o físico, né? E aí, é o que eu faço no meu consultório. Agora, no início do ano, as mulheres chegam porque exageraram no final do ano, então, beberam um pouco mais, comeram coisas normais do dia a dia, de final de ano. E aí, a gente faz uma avaliação bioquímica, faz uma avaliação... Normalmente, eu falo que a gente dá uma resetada no corpo, dá um reset. O que é isso? Intoxicou, a gente pode fazer um processo de desintoxicar, um processo temporário, para melhorar aquele corpo de uma maneira mais rápida, mas que não prejudique a saúde, né, com alimentos mais anti-inflamatórios, enfim. Avaliou bioquimicamente, está com deficiência de vitaminas minerais, está com algum excesso, a gente vai melhorar essas condições todas. E como é que está essa parte emocional? Por que está desesperada e querendo emagrecer? Porque alguém está te cobrando? Ou realmente você não está satisfeito por você? Eu quero ganhar mais massa muscular? Maravilhoso, porque músculo é saúde. Agora, querer emagrecer de uma maneira extrema, como eu tenho vários pacientes que são super preocupados em ficarem muito magros, porque a indústria está
ditando esse padrão, não querem nem ganhar massa muscular para não ter contorno. E aí a gente já trabalha outra questão, que é a questão psicológica, questão emocional, e provavelmente eu encaminho isso para algum psicólogo. Peraí, você tocou num ponto aqui que a Stephanie entende muito bem, né? Existe essa cobrança da indústria? Você já pisou em várias passarelas? Tem isso, Stephanie? Eu falo que no meu início, Roberto, eu comecei há 14 anos atrás. No meu início, eu acho que eu nunca falei isso aqui, né, e nem na TV. Eu sempre usei 46 no busto. E aí, alguns bookers, né, o pessoal da indústria da moda, há 14 anos atrás, falava que se juntasse o meu peito com a minha barriga, parecia que eu estava grávida. Eu sempre fui 36, 38, mas eu tinha muito busto. E aí, eu fiz uma redução de mama, porque eu nunca cabia no que a indústria precisava, que quando é P para você fotografar, é P em cima, e eu era G em cima. Então, normalmente, eu não cabia. Eu falo que tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a imprensa ou a indústria reflete são discussões sociais. Hoje, eu acredito que o público tem muito mais força do que a indústria em si. Então, nós, enquanto sociedade, a gente já não aceita mais os padrões. Tem muita gente que acha, Stephanie é padrão. Eu sou assim, é a minha genética. A gente não pode condenar, sabe, o corpo magro, nem o corpo gordo, enfim. Então, a indústria hoje, ela está buscando se adequar e ouvir e ter novos corpos também, para que ela represente pessoas diferentes. E isso surgiu de uma força, especialmente da internet e da sociedade, de debater. Então, te confesso que há 14 anos atrás existia, nos países que eu fotografei existia, muitos países que eu estive me achavam com a pele muito escura, queriam russas, outros realmente queriam mulheres mais altas, mais magras, especialmente na Europa, mas eu não tenho dúvida de que a sociedade já não aceita isso mais, e nem eu. Então, quem quiser me contratar, vai me contratar do jeito que eu sou. Nem você, nem Paola Oliveira. Deixa eu só falar uma coisa que ela falou importante, né? Que ela falou que ela é magra. Esse é o biotipo dela. E tem muita gente que... É muito fácil julgar as pessoas que estão acima do peso, mas tem muita gente que julga a mulher que é muito magra, mas que é o biotipo dela. Então, existe também o contrário. As mulheres que estão muito magras, que elas são julgadas, se sente a mesma coisa uma gordinha, e aí faz uso de várias coisas para aumentar esse peso de forma inadequada, que é uma das coisas é o quê? Usar anabolizantes para ter aquele corpo. Então, acho que tudo tem uma fase. Tem uma fase daquelas mulheres que eram muito gostosonas, sabe? Com pernão, paniquete. Passei por essa fase. E aí, era uma fase que era um desespero para as pessoas que eram mais magras, sabe? Ela tocou num ponto muito importante, né? Que a gente está falando, assim, de pessoas serem bem resolvidas. Exatamente. A Paola Oliveira, gente, é um grande exemplo, né? Enquanto a gente está aí falando de algumas famosas magérrimas, a Paola Oliveira decidiu fazer o caminho contrário e se libertar. Ela faz parte do movimento Corpo Livre, que incentiva as mulheres a assumir o corpo como ele é. E aí, por causa disso, a atriz é constantemente atacada nas redes sociais. Mas ela deixa claro, tá, que hoje essas críticas não incomodam. Mas a pressão pela estética é tão forte que Paola chegou a perder contratos publicitários quando decidiu assumir o corpo real. E hoje, ela escolhe as marcas que quer trabalhar. Então, é sobre isso, Bianca? Uma salva de palmas para Paola, maravilhosa. Porque o que ela fez, infelizmente, não é o que todo mundo faz. Olhando por outra perspectiva, o que a Stephanie falou, ainda não é assim. A indústria ainda não está aceitando assim. Eu digo com propriedade, vivendo na pele, que, no caso dela, ela deixou de ter contratos. Eu cheguei a não tê-los, porque o meu padrão corporal era diferente de um outro corpo, principalmente para as marcas de roupas, para as marcas de calçados, às vezes porque tem que ter para fazer um shooting, tinha que ter as peças padrão ali, né, até um 42 no máximo, então eu não me cabia ali. Então eles iam procurar modelos de outros biotipos menores que o meu para conseguir fazer acontecer. Então, o que ela está fazendo é uma batalha grandiosa nas redes sociais, onde é uma terra de ninguém,
Porque realmente a internet não tem dono. As pessoas ali, elas falam o que elas querem falar e acham que não vai ter uma punição para aquilo que elas dizem. E a partir do momento que uma pessoa como ela se posiciona com relação ao próprio corpo, dizendo que o corpo dela é aquele e ela está bem daquela forma, muitos irão se levantar E a gente está falando, Muitos. gente, de uma rainha de carnaval ainda por cima, né? Que é onde os... O corpo está 100% exposto. Exato. Ali, né? Exatamente. É o corpo da mulher brasileira. É o biotipo da maioria da mulher brasileira. É aquilo ali, a mulher que tem mais pernão, que tem mais quadril. É esse o biotipo. Mas, infelizmente, ainda não se aceitam. Não se aceitam e atacam outras pessoas que Mas eu querem se posso ser aceitar. sincera, Bianca, eu acho assim, até quando a gente está falando sobre a indústria, o que eu quis dizer é que a indústria, ela já não segrega como existia. O que eu quero dizer, assim, hoje em dia, a indústria, ela tem que Tá pensar dando 50 espaço, né? vezes antes de fazer alguma coisa, porque ela pode ser cancelada. Então, assim, sem dúvidas que a Paola, ela de fato pode escolher, né? Ela já chegou nesse momento. Mas eu acredito que não existiria nem essa possibilidade para ela se nós, enquanto sociedade, não estivéssemos mudando. Concordo. Então, assim, eu acredito que sabemos que é um percurso, assim como para tantas outras situações que nós precisamos evoluir, mas se a sociedade não estivesse exigindo essa mudança, a indústria sequer cogitaria isso. Sabe uma coisa que eu venho aprendendo, principalmente com essa mulher que maravilhosa, que é as participações dela no programa, a Letícia Obrigada. Matrati? Eu estou em busca da minha melhor versão. É isso E aí. não a melhor versão da Stephanie, que eu acho o corpo dela lindo, e não a melhor versão da Bianca, porque Bianca é esse poder de mulher aonde ela entra. É a minha melhor aí. versão. É E sobre aí- isso, né, e minha aí, gente? Só fazer um alerta que, assim, as pessoas que estão magras não quer dizer que estão saudáveis. Quantas mulheres estão aí no processo de emagrecimento? Um emagrecimento que, às vezes, é muito restritivo com a alimentação e leva em conta aí a questão de hipovitaminoses, aí tem deficiência de ferro, vai dar alteração se o seu ferro não funciona direito, se não tem quantidade de ferro no seu organismo, sua tireoide vai ficar prejudicada, então você vai começar uma cadeia hormonal e fora você perder o que é mais importante na mulher de uma maneira geral, é massa muscular. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse processo de emagrecimento. Existem protocolos importantes para sim, fazer uma trajetória desse emagrecimento. Não dá para seguir umas dietas malucas e muito restritivas. Eu trabalho muito também com a parte da nutrição emocional e comportamental. É exatamente buscar a sua melhor versão. É você estar satisfeito com você e, acima de tudo, estar com saúde, que é o mais importante. Perfeito. Gente, o nosso tempo acabou, vocês me perdoem. Mas o bate-papo estava realmente muito agradável, muito gostoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Viu? Cuidado com o que Maravilha. você come, e isso inclui o que você enxerga e o que você vê nas redes Arrasou. sociais. Arrasou! Arrasou.